obrigada pela tua presença, Pai, nesse lugar. Obrigada, Pai, porque onde tu estás, refrigério chega. Eu quero apresentar, Senhor, cada uma das minhas irmãs. Eu quero apresentar aquela, Pai, que saiu de casa, só tu sabe como ela está hoje. Eu quero te apresentar aquela que renunciou tudo que tinha para fazer, que deixou para trás as obrigações para vir te adorar, para vir prestigiar a tua presença. E eu creio, Senhor, que ela não vai sair de mão vazia. Eu creio porque a tua palavra me garante que aquele que te busca, Pai, acha. Oh, Pai, a minha oração hoje para o Dia Internacional das Mulheres é que elas recebam presentes, mas não de homens. Presentes teu, Pai, resposta de oração. Que elas saiam transformadas. Que elas não saiam do mesmo jeito, Senhor. Ah, Espírito Santo, fica livre. Fica livre nessa noite. Não eu. Cristo vive em mim. Obrigada, Deus, pelo corpo das minhas irmãs sarado e curado. Obrigada, Pai, porque nenhuma tribulação vai tirar elas do foco. Obrigada, Senhor, porque aquilo que está impedindo elas de orar vai ficar aqui, não mais adiante. Obrigada, Senhor, porque elas vão viver um novo tempo a partir de hoje. Porque Tu és o Deus que restaura. Porque Tu és o Deus que dá vida. Tu dá vida aos mortos. Tu cria do nada, Pai. Tu és especialista, Pai, em criar aquilo que nunca foi feito. Tu és especialista, Pai, em coisas inéditas. E eu creio em coisas inéditas acontecendo na vida de cada uma das minhas irmãs nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Eu louvo, Pai, o Teu santo nome. Eu te louvo, Pai. Eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Eu estou aqui para a Tua honra e glória. Eu estou aqui para dizer que o Senhor é o meu Pai. Que o Senhor é o meu Deus. Obrigada, Pai. Fica livre, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Meu Deus. Sabe, meninas? Eu pedi às meninas para fazerem uma mesinha para eu fazer uma demonstração para vocês. E eu tenho aqui uma colher, um garfo e uma faca. E aí eu queria perguntar a vocês, sem saber qual é o menu. O menu é o cardápio, é o prato que vai ser servido. Amém? Essa aqui é uma louça preparada, é uma louça de prato principal, é uma louça de almoço ou de jantar. Por quê? Porque nós temos um prato raso. Não temos aqui um prato de sobremesa nem uma xícara. Por isso não é de café da manhã, nem é de jantar ou de almoço. Então eu tenho aqui 3 talheres que vai servir para compor essa mesa. Mas se eu dissesse a você, você não sabe qual é o menu que eu vou servir, mas você tem uma opção. Você precisa escolher um desses talheres para se alimentar desse menu. Qual você escolheria? Algumas escolheriam a colher, porque ela tem muitos benefícios. Tem muitos pratos que a gente consegue comer com colher. Por exemplo, se eu servir um consumê, o que é consumê? É um caldo de entrada. Toda vez que você for para uma refeição que for servido um caldo de entrada, não é sopa, amém? Chama-se caldo mesmo, ou consumê. Se você, quando o prato de entrada chegar, você tiver com a colher, você acertou na escolha. Você vai conseguir. Você vai conseguir tomar o consumê. Mas vamos dizer que você tem escolhido o garfo. Como é que você vai tomar esse consumê? Fica mais difícil. Vamos dizer que você tivesse escolhido a faca. Ficaria mais difícil ainda. Muitas já estão pensando, eu segurava com a mão e tomava, mas não ficava com fome. Eu também não, amém? Mas deixa eu te dizer, se eu servisse um espaguete. Eu desenrolo, irmã, com a colher. Eu sei, você é idônea. Você é capaz de que botar na sua mão você dá um jeito. Eu sei disso. Mas você, para comer um espaguete com a colher, é mais difícil. Não é verdade? E se eu servisse só um pedaço de bife? Um filé mignon?
Como é que você ia comer o filé com a colher? Dava, irmã, porque a beirinha aqui, ó, da colher, se a gente der uma forçadinha, a carne parte. Dependendo da carne, se for molinha, parte mesmo. Eu sei que você daria um jeito. Mas se você tivesse garfo e faca para cortar a carne, seria melhor? Amém? Se você não consumir, em vez do garfo, tivesse a colher, seria mais prático? Amém? E na hora do espaguete, o garfo com a colher? Sim, o jeito certo de comer espaguete é o garfo apoiado na colher. Ninguém faz isso, né? Mas é muito prático. Se você quiser experimentar, você vai ver que você não vai ter constrangimento do macarrão ficar pendurado. E pelo amor de Deus, não chupa o macarrão, amém? Se vier para a boca e ficar do lado de fora, puxa sem chupar ou morde para que ele caia de volta no prato. Não suga, é feio. Amém, queridas? Deixa eu dizer uma coisa. No corpo de Cristo, cada membro tem uma função. E todos são essenciais. Talvez em algum momento algum membro não precise funcionar, mas não quer dizer que ele não seja útil. Às vezes, ele está ali, paradinho, mas no momento certo vai chegar a oportunidade dele. É assim no reino de Deus. Está lá escrito. Se a mídia puder, está podendo espelhar? Efésios 4:16. A palavra de Deus diz assim: dele todo NVI, por favor. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, estão acompanhando? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, diga em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua, todo o corpo, quando unido, tem uma função. Então, a gente precisa entender que não existe concorrência. Não existe... a outra palavra, meu Deus. Competição no reino de Deus. Cada um vai correr a sua carreira, segundo Paulo disse, individualmente. Você não precisa ter pressa, porque não tem ninguém concorrendo com você. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês justamente sobre isso. Levantar. Mulheres levantando mulheres. Levantar. Segundo o dicionário da língua portuguesa, é erguer. E você vai entender que se você estiver unida em amor, você vai fazer a sua função e vai permitir que a sua irmã faça a função dela. E vocês vão crescer juntas. Tirar da mentalidade que levantar uma pessoa é se renunciar. Não, levantar uma pessoa é uma oportunidade de crescimento também. E aproveitando aqui a oportunidade, quem sabe a composição dos talheres na mesa? Se liga aí. A faca sempre com a serrinha para dentro, nunca para fora. Do seu lado direito. A colher feminina, ela vai ficar do lado da faca feminina. Olha, não esquece essa dica. Seu lado direito. E o garfo masculino, sempre do lado esquerdo do prato. Amém? E o copo, amada, sempre em cima da faca. Essa é a posição dos talheres numa mesa. Você vai esquecer? Diga não. Amém, queridas? Para que aprender etiqueta e elegância? Para que aprender regras de etiqueta? Para ser uma mulher nobre. Sabe por quê? Porque você é representante de Deus aqui na terra. Lá em 2 Pedro, coloca aí, por favor. Só que para eu não errar. Só para eu não errar. 1 Pedro 2,9. Diz assim. Olha lá para você acompanhar. Olha aí. Vós, porém, aqui eu já estou em outra versão, Bia, mas pode deixar nessa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você leu aqui que você é sacerdócio real?
Você é sacerdote de Deus ou sacerdotisa de Deus. Só tem essa nomenclatura quem é nobre. Você sabia que sacerdote na antiga aliança não era adquirido por mérito? Ou seja, eu fui muito bom, trabalhei muito e agora vão me eleger ao cargo de sacerdote. Não. Ninguém podia ser sacerdote a não ser que herdasse a função de sacerdote. Então você tinha que vir de uma família real. Você tinha que vir de uma família de sacerdotes para ser sacerdotes. A partir do momento que você, mulher, decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você virou agora da família real. Você é filha do Deus vivo. Você é sacerdotisa do reino por herança. E quem é sacerdote, essa linhagem é uma linhagem de uma pessoa, diga assim, nobre. Por isso você precisa ter atitudes de pessoa nobre. Não come de qualquer jeito, amada. Não coloca a panela na mesa. Se você não tem travessa, você faz os pratos e leva para a mesa. Mas, irmã, isso de vez em quando vai lá, mas todo dia. Ore a Deus para que você possa comprar uma Marinex para botar na mesa, que eu creio que todas têm. Mas se você não praticar excelência, a excelência não vai chegar na sua casa. Porque Deus diz que fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você não pratica excelência, não adianta ficar orando pedindo, porque Deus, Ele sonda o teu coração. Começa a praticar. Sabe, queridas, eu sei, eu também sou dona de casa, eu tenho filhas. E eu sei que não é fácil o serviço doméstico, né? Mas deixa eu te dar uma revelação. Montar e desmontar uma mesa não é mais trabalhoso do que restaurar uma família. Se você está com dificuldade no seu casamento, eu vou te dar um índice. E aqui eu paro sobre mesa posta, porque não é o tema. Eu vou te dar um índice que vai cair como revelação no teu coração. 90% dos divórcios aqui no Brasil, a causa dos divórcios, 90% delas é a falta de comunicação. E a pesquisa diz que quando essas pessoas que se divorciaram foram perguntadas sobre, vocês comiam, faziam as refeições na mesa, 90% disse que não. Olha aí, a mesa traz comunhão, traz a oportunidade de se comunicar. Então, muda a tua mentalidade, chama a tua família para a mesa, para que você tenha uma família fundamentada na palavra. Chama a presença de Deus para o teu lado através da mesa. Começa a praticar a mesa posta. Se você quiser se inspirar, me segue lá no Instagram, @mulhereshabilidosas, que todas as vezes eu estou postando dica de mesa posta, junto com palavra, para edificar a sua vida. Amém? Então, queridas, quando a gente fala de o corpo servir junto em amor, a gente fala em comunhão, em união, em ajudar pessoas, né? Quando você decide ajudar alguém, você está andando em amor, porque essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Sabe, eu pensando nesse tema, me veio logo ao coração a história de Ruth e Noemi. E aí eu pergunto, não precisa responder, mas pensa nisso. Quem você acha que ajudou quem na história de Ruth e Noemi? Noemi, uma senhora idosa, a Bíblia diz que ela era avançada de idade, viúva e sem os filhos. Noemi perdeu os 2 filhos e o marido. E ficou só com 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa foi viver a vida dela, porque era muito jovem e era justo ela querer recomeçar. Mas Ruth decidiu cuidar de Noemi, que era sua sogra, a qual ela não tinha a obrigação de fazer isso. E aí, a gente pensa, meu Deus, Ruth ajudou Noemi. Você concorda? Amém. Ruth teve um coração nobre de não abandonar. Ruth teve um coração nobre de não deixar para trás quem precisava dela naquele momento. Porque a partir do momento que a história diz, que Noemi diz, você é livre para ir embora. Eu posso te dizer com convicção, como uma mulher que eu sou, que no coração dela estava dizendo, cuida de mim. Como é que se abandona um idoso? Como é que se abandona um idoso que não tem família?
Você acha exatamente que quando Noemi estava dizendo, vá viver a sua vida, era isso que ela queria, no fundo do coração dela? Ruth teve sensibilidade no espírito de dizer, eu não posso te abandonar. E a Bíblia diz que Noemi insistiu, mas Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus. Só uma mulher voltada para as coisas de Deus, uma mulher cheia do Espírito, vai ter a sensibilidade de não abandonar uma pessoa no momento em que ela mais precisa. Mas aí eu concluo essa história de Ruth e Noemi dizendo, lá na frente, se você não conhece a história, eu te convido para quando chegar em casa hoje, abrir o livro de Ruth, é bem pequenininho, você vai se deliciar com uma boa leitura, amém? Lá na frente, a história diz que Ruth conheceu Boaz. E quando ela disse a Noemi que conheceu Boaz, Noemi deu instruções preciosas a ela para ela conquistar Boaz. A Bíblia faz questão de narrar até como foi que Noemi explicou a Ruth como ela deveria fazer, como ela deveria chegar, qual era a roupa que ela devia vestir para conquistar Boaz. E sabe o que aconteceu? Ruth casou-se com Boaz. Ruth se tornou uma mulher rica, porque Boaz era o homem mais rico da região. E melhor ainda, Ruth se tornou mãe de Obed. Quem é Obed? Obed é da descendência de Jesus, uau! Quem ajudou quem? Sabe que Deus, Ele trabalha perfeitamente na sua vida. E aquilo que você pensa que está perdendo, você só está ganhando. Rapaz, nada, quando você é uma mulher voltada para Deus, nada que você faça em prol do reino, ou de alguma pessoa que também é reino. Quem entende aqui que igreja não é parede? É eu e você. Tudo que você faz em prol de uma pessoa, lembre-se, você está fazendo em prol da igreja de Cristo. O que você faz por uma pessoa não fica vazio, porque Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que você, quando vai até Ele, não volta de mão vazia. A renúncia de Ruth pode ter custado, sim, algum suor, mas teve recompensa. E se ela não tivesse decidido cuidar de Noemi, acolher Noemi, ela não teria tido o fim que ela teve. Um fim espetacular. Mãe de Obed, que era descendente de Jesus. Que era a descendência de Jesus. Depois de Obed, veio toda a descendência para chegar em Jesus. Amém, meninas? E aí me veio, né? Eu disse, meu Deus, eu estou animada. Deus me dando informações. E eu disse, se eu conseguir passar um terço, Espírito Santo, do que tu me comunica, eu já fico feliz. E aí me veio uma história na Bíblia que eu fiquei encantada. Eu nunca preguei sobre isso, primeira vez. Mas eu estudei tanto, eu me emocionei tanto. Eu disse, minhas irmãs eu preciso compartilhar isso com minhas irmãs. Tem duas mulheres poderosas na Bíblia que decidiram se ajudar. Que é Isabel e Maria. Meu Deus, quantos ensinamentos a gente pode tirar dessa história. Que mulheres valentes, que mulheres de fibra, que mulheres com o coração contrito e voltado ao Senhor. Maria, sem comentários. A Bíblia não relata a idade que Maria engravidou de Jesus. Mas estudos comprovam e dizem que Maria era muito jovem. Maria tinha em torno de 15 anos. A gente sabe hoje que a menina de 15 anos de hoje não é a mesma de 15 anos de antigamente. Não tem como se comparar, né? A geração Nutella com a geração raiz. Amém? Então, assim, quando pensar em Maria com 15 anos, não pensa na menina boba de hoje. Pensa numa mulher de fibra. Porque senão Deus não ia usar ela para ser a mãe do Criador. Pensa numa mulher voltada para as coisas do Espírito, principalmente nisso. Mas era uma mulher santa, cheia de vida, jovem, que recebeu uma notícia bombástica. Um anjo apareceu para ela. Sério, de coração. Se um anjo aparecesse para você hoje, você ia ficar normal ou você teria medo? Acho que todas nós teríamos medo. E a Bíblia diz que Maria teve medo. Mas ela estava com medo só porque o anjo apareceu. Ela não sabia ainda o que estava por vir. Porque imagina você receber a notícia de que você vai engravidar estando virgem. De casamento marcado num local onde uma cultura diz que se a mulher for adúltera, ela é apedrejada até a morte.
E não era brincadeira não, viu? Levavam a sério isso. Então imagina receber uma notícia dessa, é muita responsabilidade. Eu dizia logo, Senhor, eis-me que não sou eu a escolhida, deve ser outra, o Senhor errou de endereço. Porque é muita responsabilidade. E eu fico pensando uma jovem de 15 anos, o que passou na cabecinha dela naquele momento. Mas sabe que Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Sabe que as circunstâncias que você está passando hoje não é novidade para Deus. Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus, Ele escreveu a tua história antes de você nascer. Se você está passando por algum ato de tribulação, de aflição, é porque você é humana e você se desviou da vontade dEle. Porque isso é natural. Mas mesmo assim, Ele te traz novamente para debaixo das suas asas. Mas Deus, Ele escreveu a tua história perfeita, uma história de sucesso. Porque lá em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz, diga de paz. E não de mal. Olha, Deus falando contigo hoje. Esse mal que você porventura esteja vivendo não é meu, não vem de mim. Os pensamentos que eu tenho a teu respeito é de paz, é de bem. Para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa linda. Sabe que no Salmo 37:4 ele diz que ele tem prazer em contemplar o desejo do nosso coração. Desejo é diferente de necessidade. Deus, Ele não está dizendo, eu vou suprir as tuas necessidades nesse Salmo 37. Não, Ele está dizendo assim, as necessidades também, mas os desejos eu vou suprir. O que é que você está pedindo? O que é que você está querendo? Deus, Ele vai suprir, porque Ele é Deus. E nada do que você precisa é muito para Deus. Não limita Deus, mulher. Ele vai suprir do diadema ao sapato. Se é uma sobrancelha, Ele vai suprir. Mas se é um carro, Ele vai suprir. Se é mudar de casa, Ele vai suprir. Se é um casamento, Ele vai te dar. Porque Deus é Deus. Não desiste do desejo do teu coração. Amém, mulher? Ele supre as nossas necessidades, como está escrito lá em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Mas Ele supre também os desejos. Diga, Deus supre o desejo do meu coração. Você acredita no que você está falando? Então repita, Deus supre o desejo do meu coração. Do outro lado, saindo de Nazaré, 100 quilômetros depois, para você ter ideia, 100 quilômetros é daqui para Paraíba, de carro. É longe, é mais ou menos 2 horas, né? Uma motorista assim, calminha como eu, chego lá em 2 horas. 100 quilômetros. Distante de Nazaré tinha uma cidade chamada Judá. E lá existia uma mulher chamada Isabel. Lá, o mesmo anjo que visitou Maria tinha visitado anteriormente a um homem chamado Zacarias. Quem era Zacarias? Repita assim comigo. Sacerdote. Eu falei para você no início que sacerdote é uma linhagem nobre. Não é todo mundo que podia ser sacerdote. Tinha que vir de uma geração herdar o título de sacerdote. Ele era aquele que entrava nos santos dos santos para oferecer o sacrifício vivo ao Deus. E aí, a esposa dele se chamava Isabel, que era da linhagem de Arão, sacerdote. Uau! Arão era aquele que deu suporte a Moisés. Sabe quando Deus chamou Moisés para a missão? Moisés disse, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, tentou correr. Aí Deus disse, é você mesmo, não corra não. Aí Moisés disse, mas como é que vai ser? Eu não consigo, estou parafraseando, falando com as minhas palavras, amém? Mas ele disse, eu vou te dar suporte. E sabe quem era o porta-voz de Moisés? Arão, o irmão dele. Moisés, Arão e Noemi, 3 irmãos. Sabe qual era a linhagem de Moisés, Arão e Noemi? A tribo de Levi. Vinha da tribo de Levi. Olha a nobreza descendo. E Isabel era parente de Arão. Uma mulher de linhagem nobre. E o seu marido
sacerdote. O anjo Gabriel visitou Zacarias e disse a Zacarias: Deus tem um propósito com a sua família. Eis que a tua mulher vai engravidar. Mas deixa eu te dizer um detalhe precioso dessa história. Isabel já era de idade avançada. Ela era estéril e nunca tinha tido filho. Idade avançada, eu fui pesquisar sobre isso. A Bíblia não relata, mas assim, pelas histórias de quando o escritor da Bíblia fala de idade avançada, naquela época era mais ou menos uns 60 anos. Não está na Bíblia, amém? Estudos. Mais ou menos, só para você ter um parâmetro de onde eu quero chegar. Maria 15, Isabel 60. Amém? E o anjo Gabriel disse, 6 meses atrás, lá em Judá, a Zacarias, que era sacerdote, que Isabel ia engravidar do homem que ia ser o precursor de Jesus, daquele que ia abrir a porta para Jesus passar, que era João Batista. Amém, queridas? Só que Zacarias, era demais. Zacarias não compreendeu o tamanho da dádiva. Zacarias foi questionar o anjo. Questionou até quem ele era. E o anjo precisou dizer: eu sou aquele que estou do lado de Deus. Eu sou Gabriel. Olha, imagina a discussão. Acredita, Zacarias? Não pode, ela tem idade avançada. E tu é sacerdote, cara. Tu conhece a lei. Tu conhece a Torá. Tu não sabe que Sara engravidou com idade avançada. Tu não sabe que Rebeca era estéril. Tu não sabe que Raquel era estéril e Deus fez. Deus é especialista em pegar estéreis e deixar produtiva, amém? Se você acha que você está improdutivo em alguma área da sua vida, não desista. Porque não existe velho para Deus. Não existe tempo para Deus. Ele faz na hora certa, no momento certo, porque o tempo é dele. Ele é especialista em tornar úteros produtivos. Mas Zacarias não acreditou. E aí o anjo disse: Zacarias vai me atrapalhar, Senhor. Se Zacarias não está em fé, ele vai me atrapalhar. Aí o Senhor disse: então eu vou deixar ele mudo, porque ele não pode atrapalhar o processo. E aí Zacarias ficou mudo até João Batista nascer. E não foi só ele nascer, não. Disse que até ele ser circuncidado no 8º dia, depois de nascido. Foi muito tempo mudo. Sabe, queridas, às vezes o sacerdote fica mudo mesmo. Mas deixa eu te dizer, se o seu sacerdote está mudo, não te inquieta. No tempo certo, ele vai falar. Tem mulheres, e eu vou abrir um parênteses aqui, depois eu volto para a história. Tem mulheres que estão preocupadas, ansiosas, porque não está vendo o sacerdote falar. E quando eu falo em falar, é reagir. É vir para a vontade de Deus. Mulher, não te inquieta. A obra que ele fez na tua vida, ele vai fazer na vida do teu marido, porque é individual. Se você quiser ser uma mulher sábia, não cobra no teu marido. Eu nunca mais vi você ler a Bíblia. Eu nunca mais vi você ajoelhado orando. Não cobra isso dele, porque isso causa uma repulsa. Você vai afastar ele cada dia mais de Deus. Sabe como é que você traz o seu marido para perto de Deus? Diga assim, com atitude. Porque a mulher não ganha o homem com palavras, a Bíblia diz. A mulher ganha o homem com atitude, exemplos. Se você quiser trazer o teu sacerdote para perto de Deus, faça você o que você queria que ele estivesse fazendo. Ore mais, se ajoelhe, lê a Bíblia e permita que ele veja você fazendo isso, porque o amor de Deus constrange. Amém? Fecha parênteses. E Zacarias ficou mudo. E a Bíblia diz que em seguida Isabel engravidou. Volta agora para Nazaré. Depois de 6 meses que Isabel estava grávida, o anjo, mesmo anjo que falou com Zacarias, falou com Maria. E a história eu já contei. Mas tem um detalhe nessa história que você precisa saber. O anjo disse assim: Maria, não te assusta. Sabe Isabel, a tua prima? Maria era prima de Isabel. Ela está grávida no 6º mês. Está vivendo também, parafraseando, um milagre.
A Bíblia não diz se o anjo... A Bíblia não conta assim se teve uma conversa mais apurada. Entenda, o que Deus fala é sim, sim, não, não. O que está escrito, está escrito. Mas por revelação, o Espírito Santo pode comunicar algo a gente. Porque Deus, ele não é limitado. Quem escreveu a Bíblia foi homens inspirados pelo Espírito, mas Deus, ele não é limitado. Você pode receber revelações que ninguém nunca recebeu. Deus é especialista em fazer coisas inéditas. Então, penso eu que teve uma conversa mais robusta, porque ninguém ia dizer para uma jovem de 15 anos, virgem, que ela ia ser mãe do Salvador sem dar detalhes, amém? Mas o versículo diz: Isabel, tua prima, também está grávida de 6 meses. E a Bíblia diz que apressadamente, ou seja, depressa, Maria se dirigiu a Judá. Oi, naquele tempo não tinha carro, não tinha condução, a única condução era animal. Eu não creio que Maria tenha ido andando, eu creio que ela tenha ido em cima de um animal, mas mesmo assim ela deve ter passado acho que uns 5 dias para chegar lá. Amém? Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel faz uma saudação. Louvado seja Deus, que honra! Bem-aventurada te receber na minha casa, receber a mãe do meu Salvador. Amém, queridas? Você entende que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, nem Facebook, sequer Sedex 10, para comunicar que Maria tenha recebido Jesus no seu ventre? Você fica preocupada, como é que vai ser o que você está gerando, como é que vai ser o seu amanhã, mas deixa eu te dizer, eu gosto muito dessa expressão, o Deus que dá a vaca, dá o capim. Ele não vai te dar um carro sem prover para você botar o combustível. Tem gente que diz assim, eu não posso, ganhei um carro importado, um carro que consome muito, mas vou ter que vender porque eu não posso botar o combustível. Você está pensando pequeno. Porque o Deus que dá a vaca dá o capim. E Deus sabia da limitação de Maria, sabia que era uma jovem, que embora santa, era natural. E sabia que ela precisava de instruções de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que já gerou na frente dela, de uma pessoa que está com o processo adiantado. E quando o anjo fala, Maria, Isabel está grávida, não é à toa. Foi para dizer, se conecte. Vá atrás. Se ajunte. Você precisa de apoio. Você precisa de alguém que te levante. Você precisa de alguém que te erga. Você precisa de uma mulher de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se você está pensando que você vai lucrar alguma coisa, se juntando com gente que não está no mesmo jugo com você, ou seja, no mesmo pensamento com você, você só está dando uma voltinha atrapalhando a tua vida. Se junta com mulheres de Deus, com mulheres que oram mais do que você, mulheres que jejuam, mulheres que frequentam a igreja, mulheres que têm uma vida reta diante de Deus. Sabe por quê? Para muitas, esse tipo de mulheres causa repulsa, porque ela pensa, essa mulher só quer ser. Mas deixa eu te dizer, você precisa mudar a sua mente, porque a vida dessa mulher vai inspirar você, vai instigar você a crescer, a viver uma vida dela, viver uma vida que ela vive. Amém, meninas? E Maria, quando chegou lá, eu acho, inclusive, que Maria foi pensando no caminho todinho. Eu vou para a casa de Isabel, porque Isabel está vivendo um milagre. Era estéril. Isabel está gerando, mas eu vou para lá, só para cuidar dela, eu vou para lá. Meu Deus, eu não posso dizer Isabel, porque é segredo, né? Se o anjo quisesse que todo mundo soubesse, ele tinha dito na frente de todo mundo, mas não disse, só disse a mim. Como é que eu vou dizer isso a Isabel? Como é que eu vou dizer isso a Isabel? Eu não posso trair meu Deus, porque Maria é uma mulher temente a Deus. Eu imagino a cabeça dela indo para ajudar, né? Esses 5 dias. Queridas, quando ela chega, Isabel sauda ela, diz, que honra. Você já se sentiu honrada por alguém? Que honra receber a mãe do meu Salvador. Precisava Maria dizer alguma coisa? Deus providenciou para que Maria não precisasse contar.
Sabe, Deus conectou Isabel e Maria. E a Bíblia diz que Maria ficou hospedada na casa de Isabel por 3 meses. Agora, você que é mãe ou você que é mulher e sabe muito bem disso, quanto é o tempo de uma gestação, normalmente? 9 meses. O anjo, quando anunciou para Maria que Isabel estava grávida, ele disse que ela estava grávida de quanto tempo? Quanto tempo Maria ficou na casa de Isabel? Então, a gente deduz que Maria ficou até o nascimento de João Batista. Agora vamos lá para o natural. Imagina só, uma mulher de 60 anos, grávida de 6 meses, que não deve ser confortável, porque eu tive a minha primeira filha com 29. Foi joia. A segunda eu tive com 36, eu já senti mais. Já senti, foi totalmente diferente, eu estava mais cansada. Imagina uma mulher de 60 anos, grávida de 6 meses, quando de repente ela se depara com uma de 15, que se abaixa, se levanta, faz tudo e não sente nada. O que passa pela cabeça dessa mulher? Meu Deus. Outra coisa, Isabel sabia que Maria estava esperando um milagre assim como ela. Mas o milagre de Maria era maior. Será que não passou pela cabeça de Isabel? Por que ela e não eu? Porque se Deus escolheu Isabel para gerar aquele que ia anunciar o Salvador, ele podia ter escolhido Isabel. Porque se ele escolheu, porque Isabel também era santa. Se ele escolheu Isabel, ele poderia ter escolhido Maria. Mas só que Isabel era de uma família nobre. Era descendente de sacerdote, conhecia também a Torá, conhecia a lei. E ela sabia que a profecia de Isaías dizia que tinha que vir de uma virgem. Olha aí, a mulher, quando ela é inteligente, ela já associa e não deixa a seta, o dardo inflamado do maligno entrar na mente dela. Não podia ser eu. Tinha que ser uma virgem. Ela era casada com Zacarias. Sabe, isso confortava o coração de Isabel, penso eu. Né? Porque às vezes até vem na nossa mente, fulana é a escolhida. Fulana tem mais prioridade do que eu. Mas você não sabe o porquê disso. Cada um com a sua função. Ninguém fazendo o papel de ninguém. Deus sabe exatamente como trabalha comigo e com você. Então não questiona, não tem comparação, não tem competição. Isabel, ela era tão nobre ao ponto de saber que o que ela carregava era grande. Mas o que Maria carregava era maior. Sabe, a palavra diz que quando Maria encontrou Isabel, João Batista, o filho do ventre de Isabel, se estremeceu. E nesse exato momento ela foi cheia do Espírito Santo. Meu Deus, a presença de Maria, que carregava a presença, encheu a casa de Isabel de poder. Porque quando você é cheia do Espírito Santo, você é cheia de unção. E unção significa poder. Olha o que Maria estava trazendo para Isabel. Mas vamos lá, foram 3 meses botando mesa e tirando mesa. Arrumando lençol, arrumando cama e desfazendo cama. Varrendo a casa. As duas juntas, eu imagino o quanto elas não conversaram. O quanto Isabel não disse, não se preocupa com José, mulher. O Deus que deu a vaca vai dar o capim. Deus vai falar com José e ele vai te receber. Fica tranquila, Maria. Ninguém vai te apedrejar, não, Maria. Maria, fica tranquila. Quem vai cuidar de Jesus é Deus. Maria, Jesus não é teu. Maria, olha aqui, vamos lá para a lei, vamos lá para a profecia de Isaías. Tu és aquela que está gerando o Deus vivo. Aí Maria disse assim, mas eu não estou acreditando ainda, porque ela era humana. Eu aceitei, porque eu sou temente a Deus. Aí Isabel fazia assim, mas me diga uma coisa, Maria. A profecia diz que vai vir um Salvador de uma virgem. Você é virgem? Sim. Por que não podia ter sido você? Aí Maria já começa a mudar a mentalidade. Por que não eu? Isaías disse que ia acontecer, mas não disse com quem? Aí eu pergunto a você, por que não você? O que é que você se acha incapaz que Deus não possa dar capacidade a você? Qual é o milagre que Deus não pode fazer pela sua vida hoje? Por que você não pode ser a escolhida?
Por que você não pode ser escolhida para carregar a presença? Por que você não pode ser escolhida para levantar outras mulheres? Para estar aqui em cima ministrando como eu estou? Por que não você? Por que eu e não você? Sabe, queridas, a Bíblia diz que não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe qual é a diferença de pessoas e pessoas? É a fé. É naquilo que você está crendo. Sabe, quando os olhos de Deus pairavam sobre a terra, ele encontrou uma jovem, virgem, santa, temente ao Senhor. E ele disse, achei ela. Quando os olhos de Deus estiver pairando sobre a terra, ele vai achar você? Oh, louvado seja Deus. Por que não você? Isabel estava ali, olha, confortando, acolhendo, cuidando, dizendo a Maria, você é forte. Se Deus te escolheu, Maria, você pode. Mas eu sou muito nova. Deus sabe que você é nova. Deus sabe das suas limitações. Mas Deus te escolheu, Maria, então é você. Eu tenho certeza que Isabel inculcou em Maria coisas que fortaleceram ela. Até mesmo para enfrentar o que ela enfrentou durante o ministério de Jesus. Porque não foi fácil, ele foi muito perseguido. E quem é mãe sabe. A gente não aguenta, como disse a reverenda outro dia, chamar o filho de feio. Imagina ver o filho perseguido daquele jeito. Mas Maria, ela criou uma estrutura que veio de instrução e ensinamento. E que eu tenho certeza que Isabel contribuiu para isso. Além, obviamente, do Espírito Santo de Deus. Mas aí eu pergunto a você. Maria recebeu muito de Isabel. Maria foi acolhida na casa de Isabel. Isabel deu estrutura e fundamento a Maria? Sim. Mas deixa eu dizer a você, quando Maria chegou lá, quem foi cheia do Espírito? Isabel. Foi o primeiro relato da Bíblia que diz que o Espírito Santo veio sobre uma pessoa, porque até então o Espírito Santo não tinha descido sobre ninguém. E essas duas mulheres que pareciam simples incubadoras foram cheias do Espírito antes de qualquer homem. Olha que coisa linda. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. Quem ajudou a quem? Maria ajudou Isabel ou Isabel ajudou Maria? Porque Isabel era uma mulher temente ao Senhor, era uma mulher vivida, era uma mulher experiente, era uma mulher santa, mas era uma mulher também com limitações. Imagina gerar aos 60 anos. Não deve ser fácil. E Maria deve ter dito, Isabel, tenha calma, Isabel. Aquilo que você me disse, que o Deus que dá a vaca, dá o capim, eu digo a você. Deus, ele vai prover, tu não vai ter nenhuma dificuldade. Lembra de Sara? Olha, do mesmo jeito que Isabel chegou para Maria para dizer assim, tá lá, na profecia de Isaías, que a virgem ia engravidar, e Maria deve ter dito, lembra de Sara? Sara era velha de idade, deu tudo certo, Isaac nasceu. Ah, mas o meu filho vai ser precursor do teu filho. Ele vai ser aquele que vai dar a cara para bater, ele vai ser aquele que vai iniciar tudo. Imagina o medo que não tinha nem de Isabel. E Maria lá, tenha calma. O meu Deus é o teu Deus. Como Ruth disse a Noemi. E aquelas mulheres se ajudando. Quem ajudou a quem? Porque quando eu fui pesquisar sobre Isabel e Maria, eu vi muita pregação sobre casa de Isabel. Casa de acolhimento. Uma casa de ajuda. Uma mulher que sabe ser amiga. Uma mulher que sabe ser confidente. Uma mulher que foi usada por Deus, por uma palavra de conhecimento, para dizer o que houve na sua vida sem você ter comentado com ela. Você já experimentou chegar perto de uma pessoa que diz assim, está acontecendo isso, isso e isso com você. E você diz assim, meu Deus, ninguém sabe. Só Deus sabe disso. Essa era Isabel. Mas Maria estava lá para quando chegasse, encher Isabel do Espírito de poder e de unção. Quem ajudou quem? Sabe, queridas, eu quero que você tenha na sua mente uma coisa. Quando a gente ajuda, a gente recebe. Não tem essa. A mulher tem muito de pensar assim, eu me dou tanto, eu renuncio tanto, eu só faço, não tenho nada em troca, não tenho reconhecimento. Deixa eu te dizer, o teu reconhecimento não vem de homens. A palavra de Deus diz, dá e vos será dado. Dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aquilo que você faz tem recompensa. O que você vai fazer para levantar uma pessoa, para levantar uma mulher, para levantar uma amiga, não vai te trazer prejuízo. Pode até ser que você pense, meu Deus, eu vou perder se eu fizer.
Eu vou dar o meu lugar e vai passar a minha vez. Não, ela é mais jovem, eu sou mais velha, é a minha vez. Porque daqui a pouco eu morro, ela tem muito que viver, então eu não vou abrir mão para ela. Se você for com esse pensamento, você vai perder o melhor de Deus. Porque Ruth podia ter dito, eu sou jovem. Eu tenho que arrumar um casamento. Se eu for cuidar de Noemi, eu vou ficar velha igual a ela e não vou viver a minha vida. Mas para Deus não tem nada perdido, nada quebrado, nada destruído. Se você dá, você vai receber de homens. Não, diga assim, de Deus. Eu quero dizer a você que quando você renuncia a algo da sua vida em prol de ajudar alguém, ou como é o tema de hoje, de ajudar uma mulher, você não perde nada com isso. Você não perde em renunciar ao seu melhor momento para que ela apareça. Você não perde em dar o seu melhor sapato para deixar ela feliz. Você não perde nada em pegar a sua melhor bolsa e dar a uma pessoa, porque você sabe que ela está passando por um momento de angústia, de dificuldade. E você precisa fazer algo para que ela se sinta bem, para você ser resposta de Deus na vida dela. E se ela souber que aquilo é especial para você, aí é que é mais gostoso. Porque ela vai olhar para você e vai dizer, você está me dando isso? Eu sei que isso tem muito valor na sua vida. E você vai dizer para ela, eu estou renunciando o que eu gosto para te fazer feliz. Seja Isabel, seja aquela que acolhe, seja aquela que ergue, seja aquela que levanta, não deixa passar despercebido. Uma mulher que te pede ajuda, a gente viu aqui no teatro. Não deixa passar despercebido aquela amiga que pede socorro. Sabe, tem um versículo que diz que quando você acolhe pessoas, eu vou até ler, porque esse versículo é muito lindo. Hebreus 13, 2. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Hospedar alguém, ser anfitriã, receber bem as pessoas. Foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Sabe, queridas? Às vezes você para um pouquinho na sua vida corrida, o seu tempo, para hospedar alguém, para acolher alguém que está precisando. E às vezes a gente pensa que aquela visita vai trazer despesa e prejuízo. Mas Deus é tão perfeito que aquela visita talvez está vindo para a tua casa para te edificar, para te ajudar, para levantar, para talvez olhar o que está errado na tua casa e tu não percebesse. Ou para talvez dizer assim, poxa, eu estou vivendo um momento de angústia, mas eu não sabia que você estava passando por essa dificuldade, minha irmã. Eu estou vivendo um problema no meu casamento, mas eu não estou ruim na área financeira. Eu vou te ajudar. Olha, sabe, queridas, no reino de Deus funciona assim. Não tem eu vou levantar ela. Tem eu vou levantar ela e ela me levanta. É um caminho de mão dupla. O que você faz tem recompensa divina. Não olha para a tua irmã com um olhar de desprezo. Não acha que ela é pequena diante de você. Ou se ela está com um processo acelerado, com a gestação avançada, não fica olhando para ela como se ela fosse uma pessoa distante de você. Se ela está com um processo acelerado, se une, se conecta a ela, para você viver o processo junto com ela. Seja inteligente, seja intencional. Tem mulheres que estão passando com crise no casamento e tem inveja de que tem um casamento bem sucedido. Não pode, é o contrário. Se você está passando crise no casamento, se ajunta com quem tem um casamento bem sucedido, para você saber qual é a receita do bolo. Se você quer crescer como mulher, você olha para quem já está grande, chega perto dela, investe na vida dela. Se você tem um sonho, mulher, mas está distante, ao seu ver, desse sonho se realizar, procura quem já está com um sonho mais avançado, um estágio mais avançado. Eu tenho um sonho, eu tenho um ministério com mulheres. E eu quero que o meu ministério cresça. Mas no momento eu entendo, como Isabel entende, que o meu projeto não é maior que o projeto dessa igreja. Eu invisto aqui.
mulheres transformadas, mulheres habilidosas, vai vir no tempo de Deus. Amém, queridas? Eu sou a primeira e eu posso falar a investir na vida de vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade, que já acabou o meu tempo, de dizer que vocês, quando vêm para esse culto, vocês não estão só honrando a Deus, não. Você está honrando a essas mulheres, 14, essas 13 mulheres, que passam o mês inteiro planejando esse culto, que investem do seu bolso para que você seja acolhida. Amém, irmã? Quando a gente manda o convite para o teu WhatsApp, diz assim, chama uma amiga, a gente não está querendo te ofender, a gente está querendo dizer, eu quero investir em você. Eu quero levantar a sua autoestima. Eu quero que você vá para aquele culto para experimentar o que eu já experimentei e estou num processo mais avançado que o seu. Amém, queridas? Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você é Isabel, mas que você também é Maria. Que você é capaz de encher a sua irmã de unção e poder, mas que você também é capaz de acolher. Você é capaz de investir. Você é capaz de renunciar ao seu eu para ver a sua irmã melhor. Isso é ter um coração nobre. Isso é uma linhagem de nobreza. É um espírito sacerdotal. É você ter a consciência de que você não vive mais para você. Você vive para Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amadas? Deus abençoe a vida de vocês.